Então, todo dia você lidar com a dor. Aí tem gente que fala assim, a enfermagem é fria. Enfermagem, não é que a enfermagem é fria. É porque a enfermagem lidar com isso todos os dias. E eu particularmente, eu trabalho na pediatria, é uma área pior ainda. E ninguém quer trabalhar na pediatria porque é a coisa mais horrível do mundo você ver um pai e uma mãe saindo do hospital sem seus filhos no braço. Difícil. Isso para quem é mãe, quem é pai, quem não é pai e mãe também sente, porque sim, isso bate lá no fundo da gente. Você vê um pai ou a mãe não saindo com seus filhos no braço e tal. Eles tinham a esperança de sair com o filho. Então a enfermagem vive todo dia. E eu não posso trazer isso para dentro da minha casa. Então eu tenho que criar uma barreira na minha vida, no meu psicológico, porque senão eu entro em depressão. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com o nosso podcast leve. Eu sou o Jefferson Castro. Eu sou a Kirk Dejane. E aqui você vai estar aí a cada dia aprendendo mais e mais sobre conteúdos de como lidar com o digital através aí dessa ferramenta maravilhosa. Você aí, querido enfermeiro, quer aprender a ter mais segurança e habilidade aí com seu conteúdo? Cola com a gente aqui, que hoje vamos trazendo aí conteúdos maravilhosos para vocês. Se você quer se tornar referência da enfermagem no digital, aqui é o lugar nesse podcast. Gente, olha, se você tá aqui, curte aqui, comenta o que você quer aprender, coloca mais ideias pra gente, qual que são as suas dificuldades no digital, e vamos todos dar voz à enfermagem. Isso aí. Eu falo assim, eu gosto de falar muito que o meu intuito com as pessoas que eu ensino, com as pessoas que eu trago pro digital é isso. É dar voz à enfermagem. A enfermagem precisa de voz e precisa ser ouvida. E qual que é o melhor lugar de dar voz para a enfermagem? É aqui no digital. Então, se você quer se tornar referência e quer fazer a sua voz ser ouvida através do seu conhecimento, cola aqui, já curte, comenta, compartilha e nos segue, gente, porque aqui o conteúdo é de valor. Você precisa seguir, ativar a notificação e nos ajudar, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo e o nosso conteúdo é de valor. Aí ele vai entregar para mais pessoas e vai ter mais enfermeiros, técnicos de enfermagem descobrindo que tem como fazer a voz deles serem ouvidas e eles se tornarem referência. É isso aí, pessoal. Então, ó, como tudo aqui já falou tudo aqui, e você, só basta o quê? Ajudar a gente aí, que nós somos, como diz, né, entregando conteúdos de valor para você, te ajudando a desenvolver aí nas suas dificuldades. E antes também de nós entrarmos aqui no nosso tema, né, eu quero já pedir para você, gente, comenta lá, ó, manda as ideias, né, de temas que você quer aí que a gente aborde, as suas dificuldades. Vai lá, compartilha lá, porque nós estamos, como eu disse, né, como sempre tenho dizendo, nós estamos aqui para te ajudar, beleza? Então, coloca lá, manda pra gente lá temas aí pra gente estar trazendo pra você e te ajudando, beleza? Ah, Jeff, espera aí, antes de entrar pro conteúdo, eu quero lembrar uma coisa. Ó. Dia 18 de janeiro, eu vou ensinar você que tá aqui assistindo esse podcast. Eu vou dar uma live, uma aula gratuita. Vai ser um evento online onde vai ter vários enfermeiros, técnicos de enfermagem que querem se tornar referência no digital. E você não pode ficar fora dessa. Então, se você ainda não se inscreveu para essa aula, gente, olha, essa aula é uma oportunidade única, porque ela não vai ficar gravada. Não é que nem esse podcast que vai ficar gravado aqui para você assistir a hora que quer, não. Uhum. Então, é uma aula exclusiva que eu tô preparando com muito carinho. É um conteúdo que eu não falo todos os dias. Eu não vou transmitir esse conteúdo de novo. Então eu vou dar ele lá no dia 18 de janeiro. E é um conteúdo, assim, espetacular.
E ninguém Olha. fala sobre isso. Então, e ninguém fala específico para o pessoal da enfermagem, não. Entendeu? Então eu vou falar um conteúdo específico pro pessoal da enfermagem. Então vai ser dia 18 de janeiro, às 20 horas aqui no YouTube. Então se você não me segue ainda, você já começa a seguir, já ativa a notificação pro YouTube te lembrar, vai ativar o lembrete, a gente vai colocar lá o lembrete da live para você também ativar o lembrete. E aqui embaixo vai ter um link do meu site. Você vai clicar ali para se inscrever. Tem muitas pessoas se inscrevendo já. E você não pode ficar fora dessa, cara. Você não pode, porque vai ter muita gente fazendo a voz deles serem ouvidas nesse Brasil e vai se tornar profissionais da enfermagem referência. E você quer ficar fora dessa? Você quer ficar fora dessa de ficar... ser referência da enfermagem no digital? Então, gente, você não pode ficar de fora dessa aula. É uma oportunidade única, né? O que você me fala? Olha, eu depois de todo esse insight aí e tudo, eu que não vou perder essa aula, hein? Já vou lá fazer a minha inscrição, porque o negócio vai ser muito bom. E ó, eu falo para você também. Vá lá, se inscreva logo, não perde se inscreve e ativa lá o sininho, né? Isso. Para não perder as aulas, beleza? Só porque lembrando aqui... o negócio vai ser, ó, imperdível, hein? Só lembrando aqui de um dado, nós somos de mais de 2.700.000 profissionais da enfermagem. Tudo isso? Tudo isso. Agora você Olha. pensa... Quantos desses profissionais falam na rede social e demonstram o seu conhecimento no digital em si, ou no YouTube ou no Instagram, demonstra a sua expertise? Eu acho que nem 1% desses profissionais. Já pensou se esses profissionais, se a gente começasse a distribuir o nosso conhecimento, distribuir aquilo que a enfermagem sabe, como que as pessoas enxergar a gente de uma forma diferente? Como que a sociedade ia enxergar a enfermagem de uma forma totalmente diferente, como um profissional de valor? Então, às vezes, falta a enfermagem acreditar nela mesma, acreditar na sua expertise e parar com esse negócio de ter vergonha de não sei o que. Cara, eu tenho certeza que você é um excelente profissional. Eu tenho certeza que você é... Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu vou falar outra. Você é top naquilo que você faz. Você é o top da galáxia. Eu tenho certeza que você sabe muito bem trabalhar da forma certa. Aí. E tem muitos outros profissionais que estão entrando hoje, que a gente sabe que os técnicos, graduação teórica e às vezes deixa a desejar na prática. A gente aprende muito pouco na prática porque às vezes a gente não vê muita coisa. Então precisamos de profissionais experientes que demonstram, que falam sobre essa experiência, que fala sobre a prática que eles têm. Assim, automaticamente você vai estar ajudando outros colegas e você vai ser reconhecido como o profissional que ensina tal coisa e vai ser reconhecido, vai se tornar uma referência na área que você ama. Né? Isso aí. Bacana. Então, recado dado aí. Vamos começar, né? Vamos pro nosso tema aqui hoje, que nós vamos estar abordando aí. E hoje nós vamos estar falando, gente, como lidar com com isso que nós estamos falando, que é a comunicação, né? Como você se despertar, tirar um pouco dessa questão do medo. Ter mais segurança. Mais segurança. Eu tô tentando aqui achar a palavra. Insegurança. Isso. A insegurança. Porque uma coisa que eu vejo, né, pesquisando, fazendo nossa pesquisa, a gente vê que muitas das pessoas, elas não transmitem, não faz, né? Pegar aquilo que ela sabe, principalmente por causa da insegurança.
E a insegurança é o quê? É isso aqui, ó. É o falar, principalmente se Perante posicionar com a câmera. Então hoje vamos trazer um pouquinho aí pra vocês, pra estar ajudando, né? Você aí que tá com essa insegurança. Então, já quero começar aqui com você, Kiki. Como que a gente faz pra perder essa insegurança de falar, transmitir o conteúdo? Olha que legal. Eu fiz uma pesquisa recentemente com os meus seguidores e praticamente assim uns 80% deles responderam que para se tornar uma referência, eles queriam ter mais segurança. Você ser referência é você ter segurança no que tá falando. Isso, né? Praticamente 80% respondeu isso. E depois eles falaram que ele tem essa necessidade, queria ter mais segurança na fala, ter mais segurança no conteúdo aí, tá que vendo quer aí? entregar. Então, as pessoas que já responderam, os lá, também falaram isso. Também falaram isso. Então bate com os dados também que eu tenho pesquisado e visto também aí no. Não só, por isso que eu falo assim, não só na questão da enfermagem, tá? Todo mundo. Hoje, as pessoas, elas não se comunicam e entregam, né, o seu conteúdo, o seu conhecimento, por causa da insegurança. Isso. Da comunicação. E eu vou falar uma coisa, às vezes as pessoas vão falar assim, ela vai falar como falar perante a câmera, não sei o quê. Não, o primeiro passo para você lidar com essa insegurança é você dominar o assunto que vai falar. Você precisa saber dominar aquilo que você vai falar. Você pode ser muito bom numa punção endovenosa ali na prática, mas você precisa dominar a técnica, você precisa saber o jeito certo, o jeito errado. Você precisa, quando você domina o assunto, você não tem segurança de falar daquele assunto. Ok, mas... Porque você conhece, aquilo que você conhece, às vezes a gente tem dificuldade de transmitir. Isso, então. E agora, eu sei, com certeza, porque querendo ou não, para você transmitir, você tem que realmente conhecer do seu assunto, você tem que realmente conhecer profundamente mesmo, porque quando você vir conversar, você vai ser questionado, você tem que saber, como diz, tá na ponta da língua, né? Mas o que eu queria também, que pra a gente entender um pouquinho mais, é essas pessoas que eu já vi falando assim, cara, eu sei o conteúdo, eu sei tudinho, pra mim eu faço e tudo, só que quando eu vou pra transmitir, pra ensinar, o negócio não sai, trava, entendeu? Então, assim, eu vejo também pra esse tipo de pessoa, entendeu? Que querendo ou não, tempos atrás eu era assim também. Eu também tinha essa dificuldade de falar, de transmitir uma ideia, as coisas. Eu vou até... Deixa eu dar também uma dica aqui que é top para você começar a aprender a transmitir. Tá. Mas peraí, antes de você entregar, deixa eu entregar compartilhar isso aqui que eu acho que vai ajudar também. Uma coisa minha mesmo. Porque, como eu disse, antes, né, eu também tinha essa dificuldade de falar, de estar hoje aqui falando. E o que era essas dificuldades? Era o trava-língua. Trava-língua, travava demais, o gaguejar, entendeu? E como que eu desenvolvi isso? Fazendo o quê? Eu acho que se eu falar aqui, vai até falar um pouco, mas é técnica. Praticando, fazendo... buscando, né, conhecimentos. Então o que eu fiz? Muitas das vezes eu sentava, olhava pro espelho. Essa técnica do espelho também ajuda bastante, entendeu? Eu sentava e ficava me vendo e falando pra mim mesmo. Isso me ajudou demais, tá, gente? Isso faz toda a diferença. Mas uma da forma assim que às vezes a pessoa fala assim, porque assim, eu já ouvi muitas pessoas falar que tem a dificuldade, realmente trava quando vai explicar para alguém. Isso. Então, gente, primeira coisa,
pensa assim, qual que é a dúvida de uma pessoa que você pode esclarecer? Aí você vai pensar numa dúvida e você vai pensar, como que você vai esclarecer isso? Escreve. Também. Põe no papel. Usa papel e caneta. Comece a escrever como se você estivesse explicando, porque isso o seu cérebro vai começar a gravar. Então, isso me ajudou muito. Então, assim, quando você começa a colocar no papel as suas ideias, entendeu? Você tira da sua cabeça, você começa a ter mais clareza. Porque quando você for colocar lá no papel aquilo que você tem para ensinar, nossa, às vezes dá um bloqueio que você não sabe o que colocar. Sim. Mas ali só tá você e o papel. Uma hora a ideia vai vir, você vai lá e tenta, rabisca e coloca de novo e rabisca de novo. Uhum. Cara, você pode ter certeza que vai sair um conteúdo dali que você nem imaginava. Então eu comecei a fazer isso. Eu comecei Legal. a escrever. Tudo que vinha na minha ideia, eu escrevi. Eu ando com um caderno e uma caneta dentro da minha bolsa. Ou uma agenda, eu compro um caderninho desse tamanho e eu tenho as canetas. E eu ando dentro da minha bolsa. Na hora que eu tenho ideia, eu vou lá e escrevo. Na hora que eu tenho alguma coisa, eu vou lá e escrevo. Também tô tendo esse costume também, já tem. Tem Então, meu assim, caderninho lá também. Sim, então assim, quando você começa a escrever e expor as suas ideias, expor a sua explicação, isso vai te ajudar muito a destravar um pouco de saber como explicar para outra pessoa. Entendeu? Correto. E outra coisa, você tem que começar. A pessoa coloca caixinha de perguntas lá no seu story. Põe para os seus seguidores fazerem uma pergunta para você. Você começa respondendo ali em forma de texto. Quando você sentir mais segurança, você vai se expor e responder também. Mas é assim, é prática. Existem muitas outras técnicas que você pode ir usando. Tem outras coisas que você deve fazer para você ter mais segurança nessa sua fala, ter mais segurança na sua forma de transmitir. Tudo isso eu ensino no método. Aí, ó. Meu método, que é o método CIB. Então, tudo eu ensino ali. Então, assim, por isso que eu falo, gente, não perde a aula dia 18 de janeiro. Então, assim, existe várias formas que você pode fazer. E quando você domina o conteúdo, você sabe o que você está falando, o que você vai falar, você domina totalmente, você já tem uma certa segurança para passar. Que nem eu tenho muitas seguidoras, muitas pessoas que estão ali comigo, que já transmitem certos conteúdos, às vezes presencialmente. Se você transmite um conteúdo presencial, é porque você tem segurança o que você está transmitindo. Mas aí, na hora que chega pro digital, aí o negócio trava. A pessoa trava. É incrível, mas é incrível. Eu conheço também muitas pessoas assim também. Ela fala para 40 pessoas, 30 pessoas, mas na hora que chega perante uma câmera, caramba, eu não sei ensinar. Ai, e que ironia, né? E que ironia. Como que eu faço pra falar perante a câmera com... Pois é, e aí, Kiki? Vamos pegar esse gancho aí. Como que eu faço pra falar nessa bendita dessa câmera com segurança? Fala aí, tô curioso agora. Gente, assim, infelizmente, fórmula mágica. Infelizmente não existe, não tem como eu vir aqui falar para você, cara, faz isso que amanhã você vai estar top falando perante uma câmera. Eu queria muito que isso acontecesse. Eu queria muito ter um pozinho mágico e jogar em você e falar assim, pronto, vai lá que você vai ser um ótimo orador agora. Não é assim que funciona. Ninguém nasceu pra falar perante uma câmera. Então, assim, quem
fala que não tem vergonha, que não teve dificuldade de falar perante uma câmera, ele tá mentindo, porque não existe isso. Né? Então, igual que você falou, ninguém nasce pronto pra falar, né? Realmente. Igual mesmo, pegando as histórias aí dessas grandes pessoas renomadas. Cara, se for ver as histórias de qualquer um deles, todos eles lá no seu começo, quando eles falam assim, quando eu dei as minhas primeiras palestras, foi horrível. Muita gente saiu. Eu tô tentando lembrar é o cara lá do Facebook. O Zuckerberg, isso. O Zuckerberg, ele falou quando ele foi dar a primeira palestra dele lá na faculdade dele, né? Ele começou a falar lá e tal. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas. E quando ele começou a falar, até o final ficou o quê? 15 pessoas. 15 pessoas ficaram lá escutando ele. E ele fala que ele ficou assim, um pouco arrasado e frustrado. E aquele sentimento que ele falou, ele já falou assim, nunca mais eu quero ir lá e falar para as pessoas, né? E ele fala lá sobre isso. Mas para você ver, e ele não, só que isso que é a questão. Da questão o quê? Da mentalidade. Você não pode deixar esse pensamento pregnar na sua mente. É aí que tá a questão o quê? Da perseverança. Hoje é muito interessante isso, que eu tô incentivando muito meu filho a estudar as coisas. Ele tem 10 anos, né? Assim, meu filho, se você gosta de uma coisa, estuda, aprofunda, que você vai aprender. Aí ele tá querendo aprender a fazer jogo. Olha só. Aí ele tá estudando e falando, mãe, eu acho muito legal. Mãe, mas será que vai dar certo? Como que eu sei que vai dar certo? Ele perguntou assim, né? Eu falei assim, meu filho, não tem como não dar certo. Só não dá certo se você desistir. Então, assim, se você desistir, não vai dar certo. Nós temos uma história muito famosa e real que é de Thomas Edison. Thomas Edison, para inventar a lâmpada, ele fez mais de 10 mil vezes. 10 mil vezes. 10 mil protótipos lá para conseguir chegar no objetivo final dele. 10 mil fracassos. E o que fez ele dar certo? Pode falar. Persistência. Deu certo porque ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, não tinha dado certo. Outra pessoa ia fazer isso no lugar dele. Então, o que faz os seus projetos dar certo? É a sua persistência. Não tem como não dar certo se você não desistir. Vai dar certo uma hora. Isso é para qualquer coisa, gente. Não tem como. Você tem que tentar. Errou, caiu. Aprenda com os erros. Não seja orgulhoso. Porque às vezes a gente erra. Não, mas tem que ser desse jeito. É desse jeito que eu aprendi a vida inteira. Tem que ser assim, pronto, acabou. Tô desse jeito assim, vou morrer assim. Então não é assim que funcionam as coisas. Quando a gente erra, quando não deu certo, gente, já tem tanta coisa que não deu certo na minha vida. Então, tipo assim, tanta coisa que eu errei, eu tive que dar um passo para trás, repensar no que eu fiz, o que estava certo, o que estava errado, e continuo fazendo isso. Eu não acerto todo dia. Então, o que está certo, o que está errado, o que eu posso melhorar? Então, você tem que pensar assim. E que nem a gente estava falando perante a câmera. Cara, tudo é treinável na vida. Tudo é treinável. Tudo. Eu gosto muito de uma pessoa na internet, que é o Joel J. E ele fala muito isso. Tudo é treinável. Muitas pessoas falam assim, líder, a pessoa tem que nascer líder. Ninguém nasce líder. Tem pessoas que têm mais predisposição para ter um cargo de liderança, porque às vezes pode ser que vem sendo treinado desde criança, né? Às vezes o gênio ajuda muito, né? A forma de criação. Mas você pode pegar uma pessoa que
imaginou em ser o líder e treinar essa pessoa, ela vai ser uma boa líder. Então, tudo é treinável. Não tem como não aprender. Tudo tem como você aprender. Entendeu? Não tem uma pessoa que nasceu para falar perante a câmera. Se a pessoa fala assim, eu já nasci assim. É lógico que às vezes começou desde criança lá, tendo intimidade com a câmera. Hoje em dia as crianças estão assim. Já nasce praticamente com o celular na mão. E sendo exposta. Né? Na nossa época não tinha disso. Eu lembro que quando eu era criança, eu tenho um tio que ele sempre foi muito assim, inovador, né? Sempre queria ter as coisas de última geração. Aí ele comprou uma câmera filmadora. Gente, a gente achava o máximo a gente aparecer naquela câmera, na televisão. Então, tipo assim, naquela época, era o máximo a gente aparecer na televisão. Quando ele filmava a gente aparecia na televisão, a gente já achava que tava famoso, né? Então, assim, a gente criou uma familiaridade com a câmera diferente, mas eu não nasci pra falar perante a câmera. Hoje as crianças não. Hoje as crianças já nascem celular na mão, já se filmando, já tirando foto, fazendo pose e tudo, já fazendo TikTok. Então essa geração, daqui uns 10, 15 anos, eles vão ter muito mais facilidade de falar perante uma câmera. Interessante isso daí, muito interessante isso daí mesmo. Para você ver, e tudo isso daqui que nós estamos mostrando para vocês é o quê? É que tudo volta, né, que na questão o quê? Os nossos bloqueios mentais. Gente, olha só. Se você hoje não consegue, né, falar perante a câmera, isso é bloqueio mental seu. Então, eu sempre aprendi, né? Eu tô aprendendo a cada dia que fazer o quê? Tudo aquilo que quando você quer fazer e já vem aquela voz da sua mente. Eu não consigo. Eu não quero, sabe? Então, você já tem que aprender o quê? A travar isso, não cultivar isso. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente falando assim, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. E fazer mesmo. Igual como eu disse, vai na frente do espelho. Quando eu comecei, eu fiz isso, entendeu? Eu comecei assim, fui lá no espelho, comecei a falar pra mim mesmo, me escutar, entendeu? E fui desenvolvendo, entendeu? Então, primeiro ponto, então, que você aí que quer desbloquear isso e ter segurança de falar, primeiramente, bloqueie, da sua mente. Tire essa questão de eu não consigo, eu não sou capaz. Primeiramente também, é isso. E também aquela questão do julgamento, né? Às vezes a pessoa trava muito achando que os outros vão pensar dela. Pois é. Isso daí também. O que os outros, principalmente mulher, eu falo muito assim, eu não sei muita a mentalidade masculina, mas assim, a mulher, ela tem muito disso, de ter medo do que a outra vai pensar dela. Então, eu ainda não parei nunca pra pensar, porque assim, eu pelo menos, eu nunca me preocupei do que as pessoas falavam, né? O que eu tiver pra falar, eu falo, o que eu quero fazer, eu faço, então eu nunca tive esse problema, né? Esse travamento. O meu travamento mesmo era nessa questão mesmo do falar, Igual que eu falei, quando eu ia falar, vinha essa vozinha na minha cabeça, falava assim, você não consegue, eu não consigo. Então, graças a Deus, eu consegui romper essa barreira. É treinar. Gente, eu não esqueço, o Jefferson, ele, para começar, eu ajudei muito ele. Então, né? E a gente fazia uma técnica bem legal com ele, que era falar com a caneta na boca. A técnica da caneta. Colocava a caneta na boca e começava a falar com a caneta na boca. Assim ele destravava a língua dele. Porque pensa no homem travado. Gente, pensa numa pessoa que foi difícil desbloquear isso da cabeça dele.
Ele ia falar, ele não conseguia, ele embolava as palavras, e eu ali, não, é assim, vamos fazer assim, faz de Aí, ó. novo, não sei o quê. E, ó, batendo de frente, se não tinha desistido. Então, tipo assim, hoje ele já tem muito mais facilidade. Não tá perfeito. Perfeição, né, Perfeição, eu querida? também não sou perfeita, eu também não falo certo o tempo todo, né? A gente não fala perfeição, a gente vai adquirindo a cada dia. Então, assim, é possível, é possível. Você precisa começar, né? Então, assim, ele tinha muita dificuldade nessa questão da fala, de travar. Aí, viu? E as mulheres, elas já têm muita dificuldade já na questão, tem o problema da trava e também tem um problema do julgamento alheio. Isso aí. Então, ó, Porque eu falo que por mim, quando eu comecei, eu já não tinha tanto problema em travar a língua, né? É porque eu também venho desde criança, gente. Eu sou da igreja, então eu já tive muito costume de às vezes fazer uma liturgia na frente da igreja. Eu sempre tomava a frente ali dos adolescentes, dos jovens. Então eu já tinha sempre esse costume de falar perante as outras pessoas. Já sempre fui meio pra frente. Então isso já vem da minha infância. Mas quando eu cheguei perante uma câmera, eu tinha vergonha de falar no Instagram, porque quando você vai para o Instagram para mostrar o seu conhecimento, você vai se posicionar. E quando a gente fala em se posicionar, a gente já fala assim, o que as pessoas vão pensar do que eu tô pensando? Será que elas vão me cancelar, né? Será que elas vão gostar do que eu tô falando? Ou elas não vão gostar e vão me repudiar, vamos supor assim, né? Então tem esse medo. Será que eu tô falando certo? Que nem na enfermagem nós temos muitas técnicas, muitas normas, muitas coisas, né, que envolvem a enfermagem. Você não pode falar de qualquer, né? Então, assim, você precisa estudar. Você precisa estar por dentro das atualizações, você precisa estar por dentro do assunto. Então, quando você começa a demonstrar o seu conhecimento na internet, por um lado é bom, porque você vai sair da sua zona de conforto e você vai começar a estudar mais para poder transmitir conhecimento ainda melhor. aí. Quando você presta um serviço, é a mesma coisa. As pessoas precisam ter a impressão que você sabe o que está fazendo. Correto. Né? Se você é um cuidador de idoso, as pessoas que vão te contratar, ela precisa ver no seu Instagram que você é um profissional sério. Você é um profissional que sabe o que você está fazendo. Você está por dentro das atualizações. E você está por dentro do... Você sabe realmente do que o idoso precisa. Porque quando a pessoa vai te contratar, ele quer contratar o melhor. Ele não quer deixar o pai dele, a mãe dele, na mão de qualquer um. Ele quer deixar a mão do melhor. Especialista, né? De um especialista. E quando você pode ter certeza nisso. Na sua cidade tem 10 cuidadores de idoso e você aparece no Instagram demonstrando o que você sabe, você vai ser muito mais procurado que aqueles outros 10. Que os outros 9, né? Porque você está fazendo o seu marketing. Você está aparecendo. Já pensou se a Coca-Cola não fizesse o marketing dela? Ela iria vender tanto quanto vende hoje? Pois é. E legal você pegar esse exemplo aí pra você ver. Olha o tanto de tempo que a Coca-Cola tem. E assim, querendo ou não, o crescimento da Coca-Cola, querendo ou não, foi desses 10 anos pra cá. Na história da Coca-Cola, se você for ver mesmo. Principalmente aqui no Brasil. O crescimento da Coca-Cola. E foi o quê? Internet, isso. A internet, elas usaram com muita ênfase
E até Isso. hoje, eles não pararam de fazer o marketing dele. Sim. Ou seja, se você quer empreender na enfermagem, se você quer demonstrar o seu conhecimento, se você quer mostrar o seu serviço da melhor maneira possível, cara, você precisa aparecer. Uhum. Se você quer ser contratado, você precisa aparecer. Se você quer lotar a sua agenda, você não quer perder tempo, quer ter sempre um serviço ali na mão para você não perder dinheiro, né? Ficar de folga e às vezes precisando de dinheiro, sendo que você pode lotar a sua agenda e quem sabe até cobrar mais pela sua hora, porque quanto mais procurado você mais caro você pode cobrar, porque a procura é maior. Então, quanto mais procurado você mais você é visto como um especialista e mais caro você pode cobrar pela sua hora. Por quê? Porque você está se sobressaindo. Então, mas como que você vai chegar nesse patamar se você não se aparece? Se você não faz o seu marketing? Se as grandes empresas fazem o marketing dela, que já tem milhões de seguidores, que não precisaria fazer marketing mais, a gente olhando assim, né? Elas sabem que para ela disputar no mercado, ela precisa fazer o marketing dela, senão ela fica para trás. Achei muito legal no podcast que eu vi acho que foi do Érico mesmo, que ele falando assim, para você quando você chega numa multinacional, você tem que investir milhões para conseguir bilhões, sabe por quê? Por causa do marketing. É o marketing, querendo ou não, que vai te trazer isso, entendeu? Então, gente, outra coisa também, eu sei que não, mas grande coisa é isso, porque tem muita gente também que quer coisa, mas não quer investir. Não quer investir. E eu falo é dinheiro mesmo, tá? Isso aqui eu tô falando é dinheiro. Dinheiro e tempo. A frase de novo. Para você ganhar bilhões, você tem que investir milhões. Entendeu? E é assim. É assim que é a roda. É a roda. Então, não tem como você crescer sem ter um investimento. Eu falo que existe 2 tipos de investimento. Nem se você quer entrar para o marketing, você quer aprender a fazer o seu marketing como enfermagem, crescer na área da enfermagem, se tornar uma referência, existe 2 tipos de investimento. Uhum. Ou você investe com o seu tempo, porque quando você não investe com dinheiro, você investe com o tempo. E o tempo demora mais, você vai chegar no seu objetivo, mas é mais demorado um pouco. Entendeu? E é isso aí. E você pode investir com dinheiro. Que aí você, tudo isso eu ensino no meu método. E quando você sabe a estratégia certa, você vai investir da forma certa, não é perder dinheiro, é investir da forma certa, você vai chegar muito mais rápido. No seu resultado, né? No seu resultado. Então, assim, você vai investir, você vai começar a ter retorno mais rápido. Então, tudo isso são estratégias e existe dentro do marketing. Nós podemos pegar essas estratégias e trazer para dentro da enfermagem, porque a enfermagem precisa disso. Eu não vejo quase ninguém ensinando para enfermagem. Para você ver mesmo, é igual como eu sou, querendo ou não, eu sou o que fica aqui mais grudado na internet lá pesquisando. Cara, esses dias eu tava olhando lá referências da enfermagem no digital e tal, que no Google mesmo ali não aparece nada. Agora só tem a Kiki Dejane ensinando pra vocês. Tá aí a Kiki Dejane. Então, gente, olha só. E através disso daí, o que eu também já tô mostrando para vocês, que tem um mercado aí
imenso, imenso. Como Porque eu disse, é uma lacuna ainda que não está preenchida. como eu disse, tem Entendeu? mais de 2 milhões de profissionais da enfermagem no Brasil. E não são todos que fazem seu marketing. Nem 1% faz o seu marketing. Então, se você é cuidador de idoso, cuidador de criança especial, Uhum. né? Ou você tem uma home care, você trabalha com home care. Cara, faz o seu marketing. Você tá deixando dinheiro na mesa se você não faz o seu marketing. Você tá perdendo dinheiro porque as pessoas precisam do seu serviço, mas às vezes não sabe onde encontra. Não sabe onde encontra porque ninguém divulga. Pois é, tá Então, vendo? quando você começa a divulgar, não vai faltar serviço para você. Você vai demonstrar aquilo que você sabe, você vai demonstrar o seu serviço, você vai gerar a sua autoridade. Isso é muito importante. Isso é um gatilho mental. Gente, gatilho mental eu ensino. O que é gatilho mental? É você trabalhar no cérebro da pessoa. Você tá acabando fazendo uma venda, demonstrando alguma coisa com ela. Ela vai comprar o seu produto sem ela saber que você. Que nem autoridade. Quando você demonstra autoridade, quando a pessoa te olha como autoridade, como uma pessoa que entende, você demonstra isso todo dia na sua rede social. Eu aposto que você lá na sua rede social, você tem alguém que você olha como autoridade, que confia totalmente naquela pessoa, por causa dos conteúdos que ela entrega. Então, quando a pessoa passa a confiar em você através dos seus conteúdos, você é visto como autoridade. E quando ela precisar do seu serviço, quem que ela vai contratar? Sim. Porque você entregou tudo aquilo que ela estava procurando. Porque a autoridade demonstra segurança. Quando você vê um policial fardado, né, bem posto, numa festa, em qualquer lugar, e você passa por algum perigo, alguma coisa, você vai procurar quem? Policial. Porque ele é uma autoridade ali, ele demonstra uma segurança ali. Ele te passa uma segurança. Isso é você ser visto com autoridade. E isso é um gatilho mental. Você tá trabalhando no cérebro da pessoa sem a pessoa saber. É uma estratégia. Então, tudo isso eu mostro através do meu método. Entendeu? E é muito importante. Você precisa aprender passo a passo dentro da enfermagem. Como que você vai trazer isso para dentro da enfermagem? Pois é. E ó, tudo isso daí, ó. Tô pegando o gancho aqui agora, né? Não perca não. Dia 18 de janeiro aí. Ó, se inscreve lá que aqui que vai estar mostrando tudo isso aí pra vocês. Ó, se eu fosse, igual que eu tô falando, cara. Se eu fosse você, não perdia tempo não. Já vai lá, se inscreve. Porque, como eu disse, é uma área que tá aí, ó, aberta. E o link tá aqui embaixo. Então, ó, não perca as oportunidades que aparecem para você, tá bom? Isso aí, vamos lá. Então, que mais muito... E voltando um pouco nessa questão mesmo, que as pessoas, elas ficam, né, com esse medo, essa insegurança na parte o que transmitir o conteúdo dela. Então nós já mostramos que é o que é praticar. Não existe aqui uma receita, ó, pega aqui e faça isso, coloca 2 colherinhas de chá, não sei o que e tal. Se fosse isso, a gente passar realmente para vocês. Lógico que existe algumas técnicas que ajudam. Não, sim, mas que nem mostra aí da caneta para eles. Eu peguei a caneta aqui. Ele vai mostrar para você uma técnica da caneta que ele mesmo usou muito. Mas ajuda muito a destravar a sua língua. Pois é, pessoal. Então vamos lá. Essa técnica aqui, a Kirk, né? E essa aqui, ó. Você vai pegar a caneta, vai colocar ela na boca. Eu não sei se vai sair um som legal aqui não, tá? Mas vamos lá. Vou pagar esse mic aqui nesse momento. Vamos lá. Vai colocar a caneta, aí eu vou conseguir falar, não. Você tá, ele vai colocar a caneta na boca e a caneta em cima da língua. Aí agora ele vai contar até 10 com essa caneta. Vamos lá, ó, vamos lá então. O segredo aqui é você conseguir falar
Mas, ó, o mais possível, entendeu? Então, vou tentar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, Pronto. Aí ele tira, aí depois você. Quando você fizer isso, você vai ver como que vai melhorar a sua Isso. dicção. e solta, cara. É como, ó, essa parte do queixo aqui, você sente o queixo leve, a língua, parece que a língua se move muito mais. É muito interessante. Faz aí. A Ana fala que você paga um pouquinho de mico, mas você aí, ó, gente, eu quero ver vocês fazendo, vocês comentando lá depois, hein? Porque Gente, era muito né? legal. Isso aqui ajuda demais. Depois que eu comecei a fazer, acabou. Acabou meus gaguejos, que antes eu ficava falando assim. Então, Gaguejava, E o né, então? gaguejava, né? Nossa, Vícios, gente, o né, os vícios. vícios. Tem que tomar muito É cuidado. o tempo todo o tal do né. É. Né. Você tem que De vez em quando tomar. já sai, mas vixe, já melhorou demais. Quando a gente começa, a gente tem muito vício de linguagem, né? Aí o né saiu. Eu falo muito né e eu tenho que parar com isso. Porque assim, a gente tem muito vício de falar né, aí, não sei o que. Às vezes você tem vício de falar até algum palavrão. Então, assim, quando você vem pro digital, você tem que tomar cuidado com certas palavras. Sim. Tá? Porque o Instagram, o Facebook, o YouTube também tem normas. E a partir do momento que se você falar uma coisa que não tá dentro das diretrizes, eles não vão deixar seus vídeos ir pra frente. Entendeu? Então, assim, nós temos que evitar os vícios de linguagem. Mas como que você vai evitar isso? Gente, é praticar. Não existe outra. Aí você também mentalizando. Você vai mentalizando, que é tudo também mentalmente. O que você vai fazer? A sua mente, você vai educar a sua mente. É basicamente isso, né? Educar a sua mente. Eu mesmo já dei algumas técnicas aqui para você, ó. Falar com a caneta, escrever, ter o hábito de escrever, transmitir o seu conhecimento através da escrita. Então isso te dá uma clareza do que falar, do que como você vai transmitir isso. Então, tudo isso é muito importante. Então, além de você dominar o assunto, para você ter segurança naquilo que você está fazendo, é praticar, é escrever, é ler. Aí, ó, terceira coisa, ler. Gente, leia. Leia artigo da sua área. Procure livros, leia. Tenha um livro, carrega o livro na sua bolsa, tenha o costume. Tira 1 hora por dia para você praticar a leitura. Porque a leitura também abre muito a nossa mente. Eu falo muito nos meus conteúdos. Conhecimento liberta, tá? Então, o conhecimento, ele liberta a gente. Quanto mais você conhece, novos horizontes você começa a enxergar. Porque às vezes, quando a gente tá no nosso mundinho, a gente tá num mundinho tão fechado, dentro de uma jaula, a gente não consegue enxergar outras coisas. A gente fica ali enxergando só aquele mundinho em volta ali. A minha vida vai ser assim o resto da vida. As outras pessoas conseguem o que elas querem, mas eu não tenho capacidade de. Porque o que era para mim conseguir, eu já consegui. E eu não consigo mais, não preciso de mais e tá tudo bem. Aí eu tenho uma vida endividada. A minha família não tá bem, eu tô perdendo o crescimento dos meus filhos, eu tô tendo muito problemas conjugais, porque eu tenho plantões de 2 vínculos, meu marido não gosta que eu fico muito fora de casa, então uma bola de neve tá se crescendo e a sua vida tá tudo bem. Você não consegue enxergar além disso.
E quando você começa a ler, você começa a visualizar que existe novas possibilidades. Você merece ter uma família bem estruturada. Quando eu falo bem estruturada, eu não falo financeiramente, Sim, mas com como certeza. família. Eu particularmente, eu já abri mão de um vínculo por causa da minha família. O Jefferson está aqui de prova. Eu tinha 2 vínculos. Meus filhos eram muito pequenininhos. O mais velho tinha 5 anos. A Kimberly tinha 2. E eu vi que meu filho estava ficando muito agitado. Criança não vai chegar para você e falar assim: ai, mãe, eu tô ansioso, eu quero mais sua atenção. Ele não vai falar isso. Tava muito chorando, né? Chorando, Chorando, brigando na melancólico. escola, Uhum. agitado Tava demais, elétrico demais. comportamento O marido também mente, reclamando que eu não tinha tempo para ele. né? Chegava em casa daqueles plantões morta de cansada, não tinha ânimo para cuidar do menino, não tinha ânimo para dar atenção pro marido. Só queria ficar deitada dormindo porque aqueles plantão tava me consumindo. Aí o Gerson chegou um dia pra mim e falou assim: não, larga de um plantão desse, a gente se vira, mas Uhum. a nossa família não tá legal. Então eu abri o olho pra isso. Ou eu continuava em 2 vínculos, ou eu ia dar prioridade pra minha família. E eu escolhi a minha família. Então, às vezes, a gente tem que ver quais são as nossas prioridades. Às vezes a gente tá sacrificando as pessoas que a gente ama por dinheiro. Mesmo. Por Isso você ter mesmo. 2 vínculos e querer ganhar mais, fazer plantão extra, pegar viagem de ambulância, pegar não sei o que, tantas outras coisas. E as pessoas que realmente precisam de você não tem você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A enfermagem, eu enxergo assim que, infelizmente, muitas colegas já perderam a família, já se divorciaram devido a esse excesso de trabalho, né? Uhum. Devido da prioridade. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Sim, eu falo assim, cara, se você vive com 2.000, entendeu? Então, priorize. Comece a buscar novos horizontes. Tá? Se 2 vínculos tá te consumindo demais, vamos procurar. Às vezes existe uma outra maneira de você ganhar dinheiro sem precisar ficar fora de casa. Existe. E é Aqui, isso ó. que a gente está querendo mostrar. Que Aqui. existe como você empreender na enfermagem, fazer o seu próprio horário, Sim. né? Então, assim, priorize. Priorize as coisas essenciais da sua vida. Isso aí. Porque, cara, a gente falamos, né? Não tem coisa que, como fala, o dinheiro proporciona, né? Tudo que a gente precisa, proporciona, realmente. Você pode sair, viajar, comprar seu carro, comprar sua moto, tá? Mas o que que adianta você se matar e perder as coisas mais preciosas que o dinheiro não compra? Que é o quê? A sua família, seu filho, seu esposo, né? Então, tipo, como aqui que falou aqui, né? A gente passou por tudo isso e a gente também, querendo ou não, começou também a observar isso, né, Kirk? Eu mesmo, principalmente, porque eu também trabalhava, gente. Eu também trabalhava, eu sempre trabalhei em farmácia, né? Eu era balconista, atendente lá. E eu também pegava de segunda a segunda. Não tinha também folga, entendeu? E os meninos praticamente largados lá. Ficava um pouco com a minha mãe, depende um pouco com a mãe né, daqui, com os avós. E igual que falou, e os meninos começaram a mudar completamente os comportamentos. Por quê? Porque a criança, querendo ou não, ela sente falta dos pais, né? Beleza.
Então, ó, fica um alerta também aí para você também. Comece a priorizar isso na sua vida. A gente tem que ganhar dinheiro? Sim, a gente tem que ganhar dinheiro. Mas você tem que fazer isso priorizando a sua família. Não adianta você correr atrás de dinheiro e perder a sua família. Isso, Gente, e como eu disse, você pode conquistar a riqueza toda. E também você pode pesquisar, e você tem N histórias de gente que ficou rica e tal, mas é infeliz. Por quê? Porque não tem o amor do seu filho, né? Da sua família. E isso dinheiro não compra. e eu comecei a enxergar essa necessidade na enfermagem. Foi quando eu comecei a estudar o marketing. Eu estudei o marketing, a gente... Olha, quando você começa a estudar o marketing, você começa a vagar por... Você Uhum. precisa focar no que você quer. E aconteceu isso comigo. Eu comecei a vagar em várias coisas. A gente começou a vagar em muitos outros ramos. Mas sempre a enfermagem me incomodava. Pois eu tenho que fazer, porque a enfermagem é algo que toca no meu coração. Eu gosto da enfermagem, eu amo a enfermagem. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto muito chateada com a situação que a enfermagem vive. Uhum. A enfermagem era para ser mais valorizada. Tudo aquilo que a gente viveu na pandemia, tantos colegas de trabalho que nós perdemos na enfermagem naquela pandemia. Aquilo lá parecia uma cena de guerra. Eu não sei quem trabalhou na UTI, na pandemia. Coloca aí nos comentários para mim se você trabalhou na pandemia. E a pandemia, ela parecia um cenário de guerra. Você entrava na UTI, você não via expectativa de vida para aqueles pacientes. Você ia para uma clínica Covid, os pacientes voltavam da UTI, eles não sabiam se alimentar sozinho. E não podia ninguém ficar junto, ele estava ali praticamente à mercê da enfermagem, até para colocar comida na boca deles. Olha. Então, tipo assim, a enfermagem sofreu porque foi uma sobrecarga muito grande. A enfermagem voltava para casa e não podia ficar perto dos filhos com medo de passar o Covid pro... Às vezes, muitas pessoas alugaram casas longe e ficaram mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses longe da família, com medo de transmitir a doença. Então, assim, a enfermagem sofreu demais. Aí, a gente, com a esperança do... após todo esse sofrimento que nós vivemos, sem contar a pressão psicológica que nós vivemos ali. Pessoas morrendo todos os dias e você vendo as pessoas morrer e você não podia fazer nada. Aquela sensação de impotência ficava na gente o tempo todo. Então, aí depois disso, a gente agora é enfermagem, o piso vai sair, né? Vê a promessa. Eita. E o piso foi aquela novela. E é até hoje. A enfermagem está na esperança de ter um salário digno. Quem não é da enfermagem, quem não é da área da saúde, às vezes olha de uma forma muito... assim, olha de um lado de fora. Mas quem vive ali dentro, você conhecer a dor, eu acho que não tem dor pior nesse mundo do que a perca de um ente querido. E a enfermagem... Com certeza. E a enfermagem, ela vê isso todos os dias no trabalho da a gente ali no nosso plantão, a gente vê isso todos. Então, todo dia você lidar com a dor. Aí tem gente que fala assim, a enfermagem é fria. A enfermagem, não é que a enfermagem é fria. É porque
a enfermagem lidar com isso todos os dias. E eu particularmente, como eu trabalho na pediatria, é uma área pior ainda. E ninguém quer trabalhar na pediatria porque é a coisa mais horrível do mundo você ver um pai e uma mãe saindo do hospital sem seus filhos no braço. Difícil. Isso para quem é mãe, quem é pai, quem não é pai e mãe também sente, porque sim, isso bate lá no fundo da gente. Você vê um pai ou a mãe não saindo com seus filhos no braço e tal. Eles tinham a esperança de sair com o filho. Então isso, a enfermagem vive todo dia. E eu não posso trazer isso para dentro da minha casa. Então eu tenho que criar uma barreira na minha vida, no meu psicológico, porque senão eu entro em depressão. E tem muitos colegas da enfermagem que não sabem lidar com isso. Tá vendo aí? E o que a gente vê? Além de não ser valorizado, não ser reconhecido, não remunera da maneira que precisa remunerar, profissionais da enfermagem preferem perder a vida porque não sabem lidar com esse sentimento. Triste. Se suicidam. Isso é uma realidade muito grande na enfermagem. E eu comecei a enxergar tudo isso que acontecia. Eu falei assim, cara, esse cenário precisa mudar. Não é que eu falo assim, a enfermagem não vai passar por isso, vai parar de passar por isso. Não, a enfermagem vai continuar passando por isso. É o nosso dever, é o nosso trabalho. Se você fez enfermagem, você já sabia que você ia lidar com a dor do outro, né? Mas nós merecemos ser valorizados. Né? Merecer, pois é, né? Mas cadê essa valorização, né? Por isso que eu enxerguei isso. Eu falei assim, cara, se os políticos, as autoridades não estão nos valorizando como merecemos, o que essa formiguinha aqui, né? Um pedacinho de gente posso fazer para tentar mudar esse cenário. Porque às vezes a gente olha num patamar tão grande, pensando assim, o outro tem que fazer, sendo que se eu fizer, eu já vou fazer uma grande diferença. Então, se eu aprendi o marketing, e eu vejo que o marketing é uma oportunidade muito grande para a enfermagem ser valorizada como merece, cada um distribuindo o seu conhecimento, distribuindo a sua forma de trabalhar no digital, e assim vai abrir grandes portas para ele, até em remuneração. Por que eu não vou ensinar isso? Por que eu não vou transmitir esse conhecimento? Foi quando isso sempre bateu no meu coração. Eu falei assim, não, eu quero transmitir. Por mais que quando eu comecei a ensinar a imunização, eu comecei para mim testar o meu marketing, ver se funcionava. Eu queria testar comigo para ver se o meu método ia funcionar. E funcionou. E como funcionou, né? Mas só que assim, por mais que eu amo a imunização, mas eu queria fazer a transformação na vida de outros profissionais da enfermagem dessa maneira. Foi por isso que eu vim para o marketing, porque eu testei esse método comigo, deu certo, tive frutos. Então agora eu vou ensinar colegas, aqueles que querem aprender. Então, gente, olha, essa aula do dia 18 é uma aula gratuita. Quem quiser entrar, pode entrar. Mas se você
não quer fazer a diferença na vida de outra pessoa, se você acha que você precisa continuar na sua zona de conforto e do jeito que você tá trabalhando tá bom e você não precisa transmitir o seu conhecimento, se você acha que isso é bobagem, essa aula não é para você. Não é para você. Você não precisa participar. Porque eu quero que as pessoas que participam sejam pessoas interessadas, pessoas comprometidas em ajudar o outro. Eu quero que as pessoas que participam, porque eu quero criar uma comunidade de profissionais da enfermagem referência. Legal. E essa comunidade só vai ter pessoas interessadas, pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo. Quero que na comunidade tenha qualquer um que não quer sair da zona de conforto e acha que tá tudo bem do jeito que tá. Entendeu? Sim. Então, assim, é para aquelas pessoas comprometidas. Aquelas pessoas que sabem que eles têm um propósito nesse mundo. E o propósito, como Deus nos mostra, né? É servir o próximo. É ajudar com aquilo que podemos ajudar. Rapaz, né? Como diz, né? Recado dado. Que, depois de toda essa inspiração aqui, tô aqui, ó, perplexo. E é isso aí, gente. Então, acho que hoje teve aí, a gente entregou o conteúdo, teve até umas inspirações aqui, desabafo, né? Hoje teve de pouco com todo aí. Comenta aí, o que você achou aí? Comenta aí, né? Se você se sente assim, né? Pressionado psicologicamente muitas vezes no seu plantão. Como que você lidar com essa questão de você lidar com a dor do outro, né? Porque eu, particularmente, eu crio uma barreira. Eu não gosto de criar muito vínculo com os meus pacientes para mim não sofrer tanto. Sim. Mas cada um tem uma forma de agir. Legal, tá vendo aí? Comenta aí. Então, pessoal, é isso aí. Recado dado aqui para vocês. Acho que hoje nós damos aí muitas ideias para vocês, ajudamos mais um pouco com todo esse conteúdo. Então, só reforçando aqui, vai lá, se inscreve aí para a aula da Kirk, dia 18 de janeiro, né? Compartilha lá com algum colega seu, o podcast também, nos ajude aí a alcançar muito mais pessoas aí que precisam estar escutando aí e querendo não se desenvolvendo, beleza? Isso aí, gente. Mais alguma coisa, Kirk? Não, eu quero agradecer cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, esse podcast, e já curte. Gente, compartilha. Ajuda a gente a crescer. Se esse conteúdo você achou bom e precisa de mais pessoas escutar ele, ajude compartilhando. Curte, ative o sininho e vamos fazer esse podcast crescer e vamos dar voz para a enfermagem. Você concorda comigo? Vamos fazer a enfermagem ser ouvida. Aí, beleza? Então, gente, valeu. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.